Oi pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Eustáquio aqui, para a gente tirar a dúvida do aluno Luca, né? Então ele enviou para nós essa função, né, de duas variáveis, y² seno ao quadrado de x sobre x na quarta mais y na quarta. Ok. Bom, são dois itens, né? O primeiro item é calcular o limite, se existir, ou mostrar que ele não existe, né, no ponto 0,0. Tá? Então nós vamos mostrar que ele não existe. Tá? E a segunda pergunta é... Nós vamos ter que conversar sobre a segunda pergunta aí. Vamos chegar lá. Tá? Então, ó, esse limite não existe. Eu vou mostrar por quê. Tá? Então, você deve exibir dois caminhos, tá certo? Onde o limite ao longo dos caminhos dá diferente. Tá? Então, vamos colocar aqui um primeiro caminho. Eu vou pegar aqui o eixo y, tá? Aliás, o eixo x. O eixo x. Uma parametrização para o eixo x é t e 0. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui, porque está com um efeito aqui. Só um pouquinho. Aqui agora acho que melhorou, vamos ver. Tá, então gama de t é o eixo x, tá? T é 0. Então você vai calcular o limite ao longo desse caminho, tá? Então você pede lá limite quando a função tende a 0, 0, tá certo? Então você deve procurar um t onde gama deste t dê 0, 0. Bom, então é claro que o t deve ser 0, tá? Então você vai fazer limite t tendendo a 0 da composição de f com gama, tá? Ou seja, né? O y você troca por 0 e o x você troca por t, tá bom? Então você vai ficar com o quê? Vai ficar com 0 ao quadrado, 0. Bom, só vamos finalizar, né? Seno ao quadrado de t. Aqui você fica com t elevado a 4 mais 0 elevado a 4, tá certo? Então você fica 0 vezes seno ao quadrado é 0, sem dúvida, 0. 0 dividido por t elevado a 4 é 0. Então você fica com limite de 0 quando t tende a 0, e esse limite é 0. Perfeito? Tá. Agora vamos procurar um outro caminho, tá? O caminho que eu pensei aqui em usar é o caminho, a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Que é y igual a x, ou seja, tt. Tá certo? Vamos ver o que acontece, ó. Você vai ficar com limite. Aqui também é a mesma coisa, né? Para chegar no 0, 0, o t tem que ir para 0. Tá? Então agora você troca o y por t e o x por t, tá? Isso aqui é x, isso aqui é y. Então você vai ficar com t quadrado seno ao quadrado de t. Perfeito. Aqui vai ficar t elevado a 4 mais t elevado a 4. Ok? Então ficamos com o limite t tendendo a 0. Vamos só ajustar aqui rapidinho, não custa nada. T quadrado seno ao quadrado de t e 2t elevado a 4. Tá certo? Tá. Agora o que acontece, né? Vamos só dar uma arrumada nisso aqui, ó. Limite t tender a 0. Vou deixar o t quadrado aqui. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Vou deixar embaixo aqui 2t quadrado, só para te mostrar, tá? Seno de t, seno de t, então é t elevado a 4, certo? Então você tem t embaixo aqui e um outro t aqui, ó. Tá certo? Ó, t quadrado, seno quadrado de t, 2t na quarta, tá? E aí você usa aquele limite fundamental lá do cálculo 1, né? Esse limite aqui, ó, é limite de uma variável, tá percebendo? Né? Então esse limite aqui vai para 1, aquele limite fundamental. Esse limite aqui também vai para 1, tá? T quadrado com t quadrado elimina, então sobrou 1 vezes 1 vezes 1 meio, né? Então aqui dá meio. Tá certo? Aqui dá 1 meio, ó, 1 sobre 2, tá? Então veja, ó, exibi um caminho onde o limite da função ao longo do caminho é 0, um outro caminho onde o limite ao longo deste outro caminho é meio. Conclusão, não existe limite, tá? Não existe o limite. Não existe limite no ponto tendendo a 0, 0. Tá? Agora a letra B, a pergunta é, a função é contínua em 0, 0? Tá? Então veja só, se você responder que é contínua, você erra. Tá? Se você responder que é descontínua, você também erra. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta para você a entender. Qual é o nome do triângulo de 4 lados iguais? É isso mesmo. Qual o nome do triângulo que tem 4 lados iguais? Aí você vai responder o quê? Professor, mas essa pergunta não faz sentido. Por quê? O triângulo só tem 3 lados.
A mesma coisa é a pergunta da continuidade desse exercício aí. Quem bolou o exercício não prestou atenção na definição de continuidade. Eu sei o que ele pensou, eu já vou explicar, tá? Veja só, para você avaliar a continuidade, a primeira coisa que você vai olhar na função é o domínio, tá? A função foi dada dessa maneira aqui, ó, igual você colocou para mim, certo? Não tem nada, nenhuma mudança, não é a função por partes, nem nada, tá? Bom, o domínio da função, dessa que você me mostra aí, o que acontece? É qualquer xy no R2, né? É qualquer ponto no R2, tal que x elevado a 4 mais y elevado a 4 tem que ser diferente de zero. Tá? Diferente de zero. Mas resolver isso aqui, ó, resolver isso, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Resolver isso aqui é a mesma coisa que dizer que o ponto é diferente de 0, 0. Aqui, ó. 0, 0. Porque convenhamos, né? Isso aqui só vai dar zero se o x for zero e o y for zero. Não tem outra saída. Tá? Então o domínio é qualquer ponto no R2 diferente de 0, 0. E a questão é, você só avalia a continuidade em pontos que estão no domínio. Pontos que estão no domínio, você avalia a continuidade. Então, perguntar continuidade em ponto fora do domínio não tem sentido nenhum. Nenhum sentido. É a mesma coisa de perguntar o nome do triângulo de 4 lados iguais. Percebeu a sutileza? É a mesma coisa. Então, continuidade se avalia em ponto que mora no domínio. Em ponto que não mora no domínio, não se avalia a continuidade. Tá certo? O que ele quis, né, imagino, né, a pessoa que elaborou esse exercício, é que o limite não existe, logo a função não é contínua, tá? Isso também é falso também, tá certo? Falso nesse caso aqui, tá? Falso nesse caso aqui. Isso é falso, né? Porque a função não avalia continuidade aqui, tá certo? Tem uma aula aí, agora eu tenho que procurar, tá? Que eu falei sobre continuidade de funções aqui, tá no plantão de cálculo também, tá? Dá uma pesquisada e ver se você acha sobre continuidade e tá bem claro lá o que significa, tá certo? Tá? Bom, mas aí acontece assim, professor, mas caiu na prova aqui, e aí? O que eu faço? Você vai pedir revisão, cara, porque se o professor colocou isso na prova, não percebeu isso, vai estar errado. Tá? Pede revisão de prova. Eu coloquei que é contínuo, o professor disse que é descontínuo. Cara, pede revisão de prova, tá? Não tem como avaliar a continuidade aí, ok? Espero ter ajudado aí. Um abraço.